Hoje eu resolvi fazer o contrário. Gravei a live primeiro, para depois gravar o vídeo. Porque eu acho que gravando o vídeo depois eu consigo analisar mais friamente em relação ao jogo. Porque quando acaba o jogo você tá no calor da emoção. Mas, cara, se teve uma coisa que não aconteceu para esses jogadores do Corinthians foi emoção hoje. Os caras não entrou em campo, rapaziada. Time apático, time totalmente jogado, um time totalmente entregue. E, mano, você perdeu o jogo pra um time que tá disputando título, um time que tá lá vencendo partidas consecutivas e tudo mais, você até meio que entende. Você fala, mano, os caras têm um time bom e tal. Mano, mas com todo respeito ao Juventude, rapaziada. Juventude tá brigando pra não cair no Brasileiro e vai brigar até o final. Treinador novo, o time tá em reconstrução, tá tentando melhorar, juntar os cacos desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Só que daí ele pega o ressuscita morto. Porque o Corinthians é isso. O Corinthians é o time que ressuscita o morto. E o Corinthians ressuscitou mais um. Foi assim contra o Trica tá lá em cima. O Santos tá encostando na gente. O Fortaleza quase ganhou da gente. A gente foi empatar o jogo dentro da nossa casa no final. E a realidade é essa. O time do Corinthians é um time oscila pra baixo, oscila pra cima, oscila mais pra baixo e não consegue desempenhar absolutamente porra nenhuma dentro do campo. Mano, hoje se você pegar pra analisar jogador por jogador, é uma parada que beira o bizarro. Beira o bizarro. Você pega jogadores, eu vou citar só alguns aqui, daqui a pouco a gente vai falar de todos eles. André Ramalho, Matheus Bidu, Ranielli, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Yuri, mano, Romero. Calma. Eu já vou mandar eles pra puta que pariu já. Mas você vê a partida que o Corinthians desempenhou hoje, foi uma partida tão vergonhosa, uma partida tão vexatória por parte desse elenco aí, que, mano, não tem como passar pano pra esses caras. Eu vi que teve gente falando, que o Dorival, não sei o quê. Sim, o Dorival também tem parcela de culpa. O Dorival, ele demora muito pra fazer substituição. O Dorival é a maldita mania de querer trocar jogador só com 20 minutos do segundo tempo. Devia ter trocado no primeiro, não deu certo. Muda, porra! Muda! Tenha hombridade! Seja homem pra mudar! Agora, o tanto que nós fomos iludidos nessa partida, porque era exatamente o mesmo elenco, os titulares, só tirando o Carrilho e o Memphis. É isso que a gente tem que aceitar? A pergunta que eu faço pra vocês é essa. É isso que a gente tem que aceitar? Um time que se sair 2 jogadores, o time simplesmente morre em campo? O time simplesmente se torna um time comum em campo? É isso? A realidade do Corinthians é essa? Vamos ter que aceitar isso? Pelo jeito sim, né? Pelo jeito sim. Porque, mano, de verdade, cara, 2 jogadores. A gente não consegue ter 2 jogadores no elenco pra poder compor. E a partir do momento que sai 2 jogadores, o time despenca de produção. Hoje todo mundo foi mal, rapaziada. Cambada de sem vergonha, sim. Merece ser cobrado, sim. Merece. Porque é tudo sem vergonha. A falta do futebol desempenhado, a falta da vontade desempenhada hoje, foi isso. Hoje existiu um time que queria ganhar o seu jogo. E esse time era o Juventude. O Juventude queria ganhar o seu jogo. E ganhou. E era pra ter ganhado demais. Se não fosse o Hugo Souza. Porque o nosso time hoje... Nosso time hoje trocava passe com uma lentidão quase no 0 km por hora. Parecia que o nosso time tava ganhando de 4-0 a partida e tava administrando pro relógio correr. Só que não, isso era o começo do jogo. Começo do jogo o Corinthians estava dessa forma, tá? Tocando a bola pro lado, tocando a bola pra zaga. O Breno Bidon dominava a bola e já olhava pra trás de tudo quanto é forma pra poder se livrar da bola. É isso que a gente vai esperar do segundo volante? Que não consegue chegar na área, que não consegue ser um elemento surpresa, que não consegue fazer uma jogada de infiltração, que não consegue ter uma qualidade de passe, decidir num lançamento, numa profundidade. É isso?
Só que hoje não foi só ele, não. Hoje ele foi um dos principais, com certeza. Porque o Breno Bidon, ele foi pro Sul-Americano e não voltou. Convenhamos, ele foi e ficou por lá mesmo. Porque quem joga hoje é um holograma do Breno Bidon, não sei. O Breno Bidon não é. Ou ele iludiu nós todos. Pode ser que seja isso, né? Pode ser que seja isso. Aí o Corinthians começa numa lentidão desgramada, uma marcação pífia. O Corinthians hoje estava marcando os jogadores do Juventude com cerca de 2 metros de distância. 2 metros, não conseguia ter aquela marcação, pressão de forma alguma. De forma alguma. Juventude dominava a bola, depois você contava 1, 2, aí chegava um jogador do Corinthians. Juventude, tá na zona de rebaixamento. O pior ataque do brasileiro. Fez 2 gols na gente. E se não fosse o Hugo Souza, teria feito 3, 4. Se não fosse o Hugo Souza, ia ser mais. Porque o time do Corinthians estava jogando espaçado, adiantado e perdido. Mais perdido do que todas as outras situações. Não soube marcar o time do Juventude hoje. Mas sabe o que esses jogadores do Corinthians são? Acomodados. Parem pra pensar. Depois que a gente foi campeão do Campeonato Paulista, os jogadores tiveram o mesmo desempenho que tiveram hoje. E depois que a gente eliminou o porco, exatamente a mesma coisa. É isso que a gente vai esperar? Da terceira maior folha salarial do Brasil? É isso que a gente vai ter que aguentar? É isso? Parece que é o que os jogadores querem que a gente acredite. Porque é isso que dá a entender. Ranieri hoje, rapaziada. Acho que foi a pior partida do Ranieri com a camisa do Corinthians. Tudo que o Ranieri tentou, se é que ele tentou alguma coisa, ele errou. As poucas vezes que ele tentou, ele errou. E o lance do André Ramalho? A bizarrice do lance do André Ramalho no gol do Juventude. Eu quero que vocês comentem aqui o que o André Ramalho tentou naquele lance. Ele tentou dominar? Ele tentou chutar? Ele tentou tocar? Ele errou as 3. Não sei o que ele tentou. Mas o que ele tentou, ele errou. Realidade é essa. E no gol do Juventude, no decorrer da jogada, todos os jogadores olhando a jogada. Gustavo Henrique mal posicionado, Bidu mal posicionado, André Ramalho mal posicionado. Pelo amor de Deus, cara. Não dá pra passar pano pra esses caras. Não dá. Esse time do Corinthians, mano, não pode ser uma gangorra desse jeito. E sabe o que é preocupante, rapaziada? Porque o primeiro turno acaba com o Corinthians tendo mais jogos com seus adversários. E eu não tô falando seus adversários da parte de cima da tabela. Eu tô falando seus adversários de baixo. Os times que estão abaixo do Corinthians têm menos jogos que o Corinthians. Ou seja, eles podem vencer seus jogos e o Corinthians pode cair mais ainda de posição. E a gente entra num segundo turno brasileiro, não perdoa. Tá longe de eu falar que o Corinthians vai brigar pra não cair. Não vou ser fiel histeria, mas é preocupante. É preocupante porque o time do Corinthians hoje não consegue desempenhar. São 10 jogos e 1 vitória. Como que você vai ficar tranquilo com um cenário desse? Responda pra mim. Não tem como, rapaziada. Não tem como. E, cara, que jogo patético, cara. Que jogo patético. O Corinthians vai finalizar com 35 minutos do primeiro tempo. 35 minutos. O Corinthians finaliza. Se o Corinthians finalizou 3 vezes no jogo, foi muito. Juventude é o pior ataque do brasileiro. Fez 2 gols na gente, cara. Eu não vou cansar de falar isso. Eu não consigo entender a lógica desse time do Corinthians. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Tem jogadores ali, rapaziada, que não dá pra você aceitar que ele vista a camisa do Corinthians mais. Romero, você é burro. Você é burro, cara. Você entrou hoje pra ser expulso. Que atitude de moleque que você teve. E com a porra da braçadeira de capitão ainda, cara. Usando a braçadeira de capitão. Que atitude idiota.
E é isso que tá sendo o seu futebol ultimamente. Um futebol burro. Um futebol idiota, apagado. É o reflexo do Romero, 1 milhão por mês. É o reflexo. Obrigado, Romero, pelos serviços prestados, por tudo que você já fez. Mas some do Corinthians, cara. Eu quero ver as Romero Zete apoiando o Romero. Ai, mas ele salvou nós do rebaixamento. Vai tomar no cu vocês e os Romero. Vai pra puta que pariu todo mundo. Vai passar pano pra esse cara lá na casa do caralho. Aí vem no segundo tempo, a gente acha, pô, o Dorival vai mexer no time, o time não tá jogando nada. Não, o time é exatamente o mesmo. Aí eu, trouxa, ainda imagino, não, mas a atitude vai ser diferente. Não! A atitude é a mesma. Juventude ganhando o jogo e quem atacava era o Juventude. Juventude ganhando o jogo, quem trocava passe na área do Corinthians era o Juventude. Aí o Nenê, com 48 anos de idade, não sei se é isso que ele tem, ou mais, não sei, com pancinha, ganha do Mateuzinho como se não houvesse ninguém marcando ele. Cruza a bola, o Matheus Babi domina de costa na pequena área, vira e faz o gol. Que ridículo, cara. Que vergonhoso, cara. Que vergonhoso, velho. Se teve um time que mereceu vencer hoje, foi o Juventude. Juventude mereceu ganhar o jogo. Vamos ser sinceros? O fraquíssimo Juventude. O fraquíssimo time do Juventude. Final, o Corinthians faz um gol de falta do Mateuzinho, mas, cara, longe de ser um resultado apertado esse 2-1. Não condiz com o resultado do futebol apresentado do Juventude do Corinthians. Era pra ter sido um placar mais elástico. Era pro Juventude ter ganhado demais desse time morto dentro de campo. Esse time anêmico dentro de campo, liderado pelo mais anêmico de todos, Breno Bidon. Alguém tem que dar uma vitamina, uma sequência de vitamina pra ele, não sei. Dá um jeito. O cara tá morto, o cara não consegue correr. Pelo amor de Deus, mano. Ridículo, velho. Ridículo. Pavoroso. Pavoroso. Jogadores merecem ser cobrados, sim. Sem exceção. Acho que o único que dá pra tirar um pouquinho ali é o Hugo Souza, que acabou ainda salvando algumas coisas. Os lances dos 2 gols foram indefensáveis pra ele. E de verdade, a gente vai pra um segundo turno preocupados. Porque esse time oscila. Mas não é oscilar um jogo bom, um jogo ruim. É um jogo bom e 10 ruins. 8 ruins. Essa é a realidade do Corinthians.